Gostaria de começar chamando a atenção dos pais, como nós, para 3 verbos que podem prejudicar muito a construção deste nó afetivo entre pais e filhos, desse laço afetivo entre pais e filhos. Usando aqui a parábola do filho. O primeiro verbo é o verbo dar, doar. É impossível construir uma relação afetiva com os nossos filhos dando tudo a eles de mão beijada. Como é importante saber o que dar, como dar e quando dar. Tudo tem o seu tempo certo. E os irmãos observam o texto, que o pedido do filho não foi um pedido amistoso. Foi uma reivindicação. Foi uma exigência. Ele chegou para o pai e disse: dá-me a parte que me cabe dos bens, eu tenho direito. Nesta herança eu quero a minha parte da herança. Foi uma exigência dele. Pelo que nós entendemos, os pais partilham herança com os filhos quando morrem. Até deixam um testamento já prontinho para facilitar a vida dos filhos. Mas quando ele pede a sua parte da herança antecipadamente, ele já estava matando o pai no seu coração. Aqui no coração. Quantos filhos convivem com seus pais debaixo do mesmo teto, mas os pais já estão mortos aqui. Jesus profetizou sobre isso, dizendo que nos últimos dias os filhos se rebelariam contra os pais, os inimigos dos homens estariam dentro de casa. Quantos filhos já têm os seus pais amortecidos no coração? E uma parábola como essa é importante, porque nos ajuda a refletir o quanto os nossos pais estão vivos em nós, até mesmo na sua memória. Mas quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nem tudo estava perdido. Ele usou a dor, o sofrimento, o fundo do poço, para voltar para o Pai. O segundo verbo que pode prejudicar muito a construção desse nó afetivo entre pais e filhos é o verbo partir, que aparece no versículo 13. Como os irmãos observam, ou têm observado nessa parábola, também não foi uma partida amistosa. Não foi uma partida emocionante da parte do filho, com saudades do pai, com abraços, beijos, lenços brancos. Foi uma partida fria, insensível do filho. Em outras palavras, ele estava insatisfeito ali na sua casa, insatisfeito com seus pais, insatisfeito com seu irmão, insatisfeito com os anciãos daquela aldeia. Usando até um termo popular, ele estava insatisfeito com aquela gentalha. Eu não quero mais viver no meio desse povo, eu vou embora. Aqui não tem lugar para mim. Eu sou melhor do que vocês. Foi uma partida dramática. É muito comum os filhos partirem para uma terra distante para estudar, trabalhar, casar, não é? Mas quando há um laço afetivo, um nó afetivo entre pais e filhos, é uma partida dolorosa para os pais, não é? Bate aquela saudade, os filhos vão chorando, os pais ficam chorando, os filhos querem voltar para abraçar os pais, corresponde o tempo todo. Não é fácil separar dos filhos. Mas ele disse: não, eu vou embora. Quantos filhos estão vivendo debaixo do mesmo teto dos pais? Só não partem para uma terra distante, como fez o filho pródigo, porque eles não têm recursos.
porque se tivesse já teriam ido embora. Não existe esse nó de afeto no coração desses filhos. Mas sempre é uma oportunidade para reatar esse laço de afeto entre pais, filhos e pais. E o terceiro verbo também é difícil. O verbo consumir. O versículo 14 disse: tendo consumido tudo. Consumir é gastar, esbanjar, jogar fora. E ele gastou com meretrizes. Ele gastou com deleites e prazeres. Paulo, ele tratava Timóteo como um filho da fé. E na primeira carta que ele escreve para Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: meu filho Timóteo, cuidado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos nesta ganância se desviaram da fé, abandonaram os seus pais, abandonaram princípios e valores e viveram grandes tormentos. Não foi o que o filho pródigo viveu? Grandes tormentos. Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabaram os amigos. Acabou o dinheiro, acabaram os prazeres, acabou a aventura. Irmãos, não teve uma alma generosa para arrumar um emprego digno para esse moço. Ele foi fazer a pior coisa para um judeu, que era cuidar de porcos, que eram animais imundos. E a Bíblia diz que ele desejava até comer das alfarrobas, das comidas que os porcos comiam. Mas ele voltou. Caindo em si, tomou consciência. O bom filho a casa torna. E ele volta porque havia um nó de afeto muito forte no coração do pai por ele. E isso fez a diferença. Nós aprendemos também nessa parábola sobre o relacionamento de Deus conosco. Ele é pai, nós somos filhos. E a maneira como nós também devemos relacionar com os nossos filhos. Como é que Deus se relaciona conosco na condição de pai afetivo? Deus se relaciona conosco através da sua vontade decisiva, pela sua vontade decisiva e pela sua vontade permissiva. Muitos teólogos usam essas duas expressões para interpretar essa parábola. Pela vontade decisiva de Deus como Pai, é Ele quem decide tudo por nós. Ele é Senhor, nós somos servos, nós somos filhos, e como filhos submissos ao Pai, nós não damos um passo, não fazemos uma escolha, não tomamos uma decisão, sem antes consultar o Pai. Provérbios 16:1. Coração dos filhos faz planos, mas a resposta vem dos pais. Ele é pai. Ele é pai. E até mesmo porque nós temos consciência de Provérbios 14:11. Há caminhos que parecem direito aos nossos olhos, mas ao final são caminhos de morte. Caminhos da pocilga, caminhos do chiqueiro, caminhos de derrotas. Estava lá o filho pródigo. Tomou seu próprio caminho. Seguiu seus próprios rumos. Não ouviu o Pai. Mas Deus, como Pai, também Ele nos trata através da sua vontade permissiva. Ele nos deu livre-arbítrio, liberdade. Então, muitas vezes, nós somos autossuficientes, nós agimos como autônomos, como se nós soubéssemos o que estávamos fazendo. E podemos tomar caminhos tortuosos. Quando não somos submissos à vontade e à direção do Pai, podemos tomar caminhos tortuosos. Mas o filho voltou. Porque havia um nó de afeto
entre o pai com aquele filho. E por mais rebelde que seja um filho, eu tenho certeza que por mais longe e distante que esteja dos pais, vai bater aqui no coração esse nó de afeto. Esse tema, o poder do nó de afeto, do nó afetivo, eu aprendi com uma ilustração de uma professora que fez uma reunião com os pais, literalmente com os pais. Chamou os pais e pediu para que os pais falassem um pouco sobre o seu tempo com os filhos. O valor do tempo, da qualidade do tempo com os filhos, porque qualidade é muito importante do tempo. E os pais então começaram a falar. Um deles disse: olha, eu deixo o meu filho todos os dias na escola, depois eu vou para o trabalho. Esse é o meu tempo com ele. Todos os dias pela manhã eu deixo os meus filhos, o filho na escola e vou para o trabalho. E a minha esposa apanha depois. O outro disse o contrário. Minha esposa leva, mas quando eu saio do trabalho eu apanho meus filhos na escola. É o tempo que eu tenho também com eles. O outro disse: olha, eu caminho com meus filhos à tarde, pela praça. O outro disse: eu vou ao shopping 1, 2 vezes por semana. Mas a professora percebeu que um dos pais não tinha falado nada. Depois que ela deu as notas para os pais, nota dos filhos, ela pediu para que aquele pai também falasse. E o pai disse: olha, eu não queria falar, não queria dizer nada, porque eu não tenho tempo, de fato, com meu filho. Eu tenho um filho apenas. Porque eu tenho que sair de madrugada todos os dias para trabalhar. E quando eu saio, ele está dormindo. E quantos pais saem de madrugada para trabalhar, não? E os filhos estão dormindo. E ele disse: quando eu chego em casa, tarde da noite, meu filho está dormindo. E muitas vezes eu tenho que trabalhar sábado e domingo. Mas e como é que o senhor, então, se relaciona com seu filho? Ele disse: olha, eu fiz um voto com meu filho. Eu combinei o seguinte com ele: antes de eu sair para o trabalho, eu dou um nó no seu lençol e um beijo no seu rosto. E vou trabalhar. Quando ele acorda de manhã e ele vê aquele nó no lençol, ele solta o nó e sabe que recebeu um beijo do pai. E assim eu tenho tido um bom relacionamento com meu filho. Isso se chama nó de afeto. Nada pode separar os pais dos filhos, os filhos dos pais, quando existe um nó de afeto, uma raiz de afeto, um laço de afeto. Foi isso que motivou o filho pródigo a voltar para casa. E eu gostaria de dizer aos pais sobre a força, o poder desse nó de afeto, olhando para a parábola do filho pródigo. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que o nó de afeto, poder do nó de afeto dos pais pelos filhos, representa o seu amor por eles. Mas não é um amor qualquer. É um amor sem fronteiras, um amor sem barreiras, é um amor sem limites. Não existe distância, não existe espaço, não existe nada que pode abalar, afetar a relação de pais e filhos quando existe um nó de afeto vivo, forte entre eles. Nada pode abalar. Foi exatamente o que Deus fez conosco através de Jesus. Jesus foi na cruz do Calvário. E ali na cruz do Calvário, Ele construiu um nó de afeto conosco tão forte, tão poderoso, que Paulo escreveu dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem as coisas do presente e nem as coisas do porvir. Porque Ele nos amou primeiro. Que afeto! Que amor que Ele demonstrou por nós. Nós estamos ligados. Por isso é que disse: aqueles que meu Pai me deu, eu jamais os lançarei fora. Ninguém tira de mim. Por causa desse nó de afeto entre Jesus e nós.
Irmãos, falando agora com os pais, né? Hoje eu estou mais limitado à condição, o papel de pastor mesmo. Né? O papel do pastor é aconselhar os pais, ouvir o desabafo dos pais, né? Sofrer com os pais, porque olha, você não tem ideia de quantos pais estão sofrendo. Né? Mas no passado, às vezes eu tomava as dores dos pais e me dispunha até a chamar a atenção dos filhos, mas isso não dava certo. Aí o pastor ia lá, chamava atenção, como é que você faz isso com os seus pais e tal, né? Poucos dias depois estavam lá, pais e filhos, trocando abraços e beijos, o pastor vilão. O pastor é o vilão, né? Olha, cuidado, o pastor está chegando aí. Nem nada pode abalar esse nó de afeto. Nada. E com o tempo, sabe o que eu aprendi? Que existe um nó de afeto, um nó afetivo, que é muito mais forte do que o nó de afeto entre pais e filhos. Que é o nó de afeto entre avós e netos, mais forte. Eu nunca me esqueço de um presbítero que trabalhou comigo numa outra igreja, né? Ele tinha quase 90 anos. Era um senhor ancião muito consagrado. Ele tinha uma netinha que ele amava aquela menina. Né? Criada na igreja, na escola dominical. E ela gostava demais do avô. Demais. Mas um dia, o avô quase teve um infarto. Presbítero. Porque ele soube que a sua netinha querida tinha pousado por uma revista despudorada. Essas revistas horríveis. Ele quase morreu. E eu fui consolar o presbítero, orando. Ele chorava. Eu tomei as dores dele, fui dizer umas palavras para a família, para a neta. Um dia eu encontrei com a neta lá no supermercado, toda feliz da vida. Olha, pousei para a revista, comprei um carro, 0 quilômetro. E o avô morrendo. Aí o pastor vai e fala, né? Dias depois estava lá a netinha no colo dos avós. Beijos, abraços. E o pastor vilão. Pastor vilão. Nada pode abalar esse nó de afeto entre pais, filhos, avós, netos. Mas o fundo do poço pode não ser o fim. O fundo do poço, ali, a pocilga, foi uma grande oportunidade que o filho pródigo teve para cair em si, tomar consciência e voltar para os braços do pai. E ele volta para a casa do pai. Então eu digo para todos os filhos nessa noite, se o seu relacionamento com o seu pai não está muito bom, essa noite deve ser uma noite de reflexão. Não é o fim, é o começo, pode ser o começo de uma boa relação entre pais e filhos para você. O nó de afeto dos pais, em segundo lugar, representa a graça. A graça generosa dos pais com seus filhos. E a graça piedosa dos pais com seus filhos. E foi exatamente a graça do pai que encorajou o filho pródigo a voltar para casa, confiando na graça do pai. Mas ele sabia, ele tinha certeza de que havia feito coisas erradas. E depois de tudo que fez, ele sabia que não tinha mais direito de nada. Mas ainda assim ele faz a seguinte conjectura aqui no versículo 17: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Se meu pai é tão generoso assim com os seus empregados, provavelmente ele também vai ser gracioso comigo. Eu vou confiar nessa graça. Ele é generoso. E ele volta, consciente de que havia perdido tudo, todo o direito e razão. Aí ele diz no versículo 19, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como dos teus trabalhadores, já está de bom tamanho. Eu não tenho direito.
Mas o pai abraçou o filho com a sua graça. Cobriu o filho com a sua graça, porque graça significa favor imerecido. Ele não merecia. Eu não sou digno. Mas o pai disse, eu tenho graça. Eu tenho graça para você. Sabe por quê? Porque a graça, ela não olha para o nosso passado. Graças a Deus que ela não olha para o nosso passado. A graça olha para o nosso coração. Eu não sei se vocês conhecem um hino muito conhecido na história da igreja evangélica, da igreja protestante. É o famoso hino, Maravilhosa Graça. Quantos aqui conhecem esse hino? Levante a mão. Olha, a maioria dos irmãos. Esse hino é uma história fantástica. Viu vocês que são da música, John? Maravilhosa Graça. Esse hino foi composto na década do século XVIII. Por um jovem inglês, em parceria. Um jovem inglês de 32 anos, chamado William Cowper. Ele compôs esse hino com outro jovem, chamado John Newton. Então esse jovem, chamado William Cowper, ele era de família nobre, inglesa, muito rica. Mas ele entrou numa crise tão profunda. Ele adotou assim uma psicose, uma mente suicida. E ele começou a tentar o suicídio. A primeira tentativa dele foi jogar no rio Tâmese. E ele foi socorrido pelo cocheiro da família. Depois ele tentou se ferir com facas. Foi socorrido também na família. Depois tomou veneno. Também foi socorrido pela família. E a última tentativa dele foi o enforcamento. Pôs a corda lá e tentou, mas a corda arrebentou. E aí ele conheceu o amigo John. E o amigo John contou a história da graça. Pela primeira vez ele ouviu sobre a maravilhosa graça. Ele ficou impressionado com a história da graça de Jesus. E ele disse, mas esta graça, ela não pode alcançar uma mente suicida. Sabe o que foi que o John disse para ele? A maravilhosa graça não olha a cara, ela olha o coração. A graça de Jesus não olha a nossa aparência, não olha o nosso passado, olha o nosso coração. Jesus não olhou para o passado do Zaqueu, para a vida do Zaqueu. Jesus não olhou para o passado da mulher adúltera. Jesus não olhou para o passado da mulher samaritana. Jesus olhou para o coração. Ele olhou tanto para o coração de Saulo de Tarso, que depois o Saulo de Tarso escreveu Efésios 4:7, dizendo, pela graça sois... Efésios 2:7, pela graça sois salvos. Não olhou para o passado. Ele olha para o nosso coração. E ele ficou tão sensibilizado que disse, maravilhosa graça. Eles fizeram esse hino e compôs ainda mais 62 hinos para louvar o Senhor. Ele não tinha direito de nada, mas o pai disse, eu tenho graça. Eu quero te dar graça. Porque eu sei que você está arrependido. Ele disse, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei diante de ti, eu não sou digno de ser chamado filho, eu estou arrependido. Então você tem graça, pode vir. Pode vir. Mas infelizmente nós só lembramos da graça, da bondade de Deus, da generosidade de Deus nas horas de tribulação, nas horas da aflição. Semana passada, né, eu pude observar isso. Um jockey, ele sofreu um acidente com seu cavalo nos Jogos Pan-Americanos. E um milagre aconteceu. Nem o jockey, nem o cavalo se machucou. Foi um milagre. E o jockey, então, deu um testemunho chorando, com lágrimas. Como Deus é bom, como Deus é generoso, como Deus é gracioso, não aconteceu nada comigo, nem com o meu cavalo.
Aí alguém perguntou, quantas vezes o senhor já montou? Muitas vezes. Quantas vezes o senhor já cavalgou? Muitas vezes. Quantas Olimpíadas? Várias Olimpíadas. Quantas vezes o senhor caiu? Uma vez. Só agora, quando ele caiu, que ele viu a tribulação, é que ele lembrou da graça. Mas sabe quando é que Deus demonstra graça conosco, como Pai? Sabe quando? Todos os dias, 24 horas por dia. Agradeça a Deus. Todas as vezes que você montou, não caiu. Agradeça a Deus. Todas as vezes que você pegou o carro, foi, voltou, não teve um acidente. Agradeça a Deus todos os dias. Isso é graça. É graça. E o pai disse, eu tenho graça para você. Eu sei que você não merece. Mas eu vou te cobrir com a minha graça. Mas esse nó de afeto, finalmente, representa perdão. Perdão do Pai. Perdão sem fronteiras. E o filho, então, prepara um discurso. Né? Assim como fez aqui o Henrique, né? Preparou ali o discurso dele. Né? O filho preparou e veio, acho que veio decorando no meio do caminho. Quando eu chegar lá, eu vou dizer, Pai, pequei contra os céus, diante de ti, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me com os seus trabalhadores, decorou, preparou o discurso. Quando ele começa a fazer o discurso, o que foi que o pai fez? Abraçou e beijou. Silenciou o filho, com um beijo. Observe isso aqui no versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai, vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Não precisa falar nada. O beijo tem um significado muito especial para o povo judeu. O beijo para o povo judeu na cultura judaica representa reconciliação e perdão. Com aquele beijo, o pai restituiu tudo de volta para ele. Traga a melhor roupa, traga as melhores sandálias, traga um anel, coloca no seu dedo e vamos dar uma festa. Meu filho estava perdido, foi achado. Ele estava morto e reviveu. Ele sabia que não tinha mais direito de viver no meio daquele povo, ele abandonou aquele povo. Não tinha mais direito de conviver com os anciãos. Ele desprezou os anciãos daquela aldeia. Não tinha mais direito de herança, gastou tudo. Mas com um beijo o pai restitui tudo através do seu perdão. Ao ponto de provocar ciúmes do outro filho. Mas o pai, ele resume toda a sua atitude, dizendo, comamos e bebamos, vamos dar uma festa. Meu filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. Mas ele abraça o filho e provavelmente entrou abraçado com o filho na aldeia, sabe por quê? Para proteger seu filho de hostilidade, proteger o filho de agressões, talvez físicas, porque ele ficou com uma fama ruim ali naquela aldeia. A fama de filho rebelde. E o pai entra abraçado com o filho, para dizer, este é o meu protegido. Não quero que ninguém ofenda o meu filho. Provavelmente, né? Tinha aqueles irmãozinhos, aquelas famílias, gastou todo o dinheiro do pai, não é possível. O pai abraçou, entrou com o filho. Vamos dar uma festa. Nada, meus irmãos, nada pode abalar, nada pode afetar uma relação de pais e filhos, quando existe um nó de afeto vivo, forte. E Deus está nos desafiando nesta noite a reatar esse nó de afeto com os nossos filhos, a fortalecer esse nó de afeto com os nossos filhos e dizer o que disse Jesus, dizer o que disse Paulo, né? Nada poderá nos separar
desse amor. Que essa noite seja uma noite de reconciliação entre pais e filhos, como profetizou o profeta Zacarias. E ele converterá os corações dos filhos aos pais. E os corações dos pais aos filhos. Através de um nó de afeto, em nome de Jesus. Amém e amém.